Olá, e nesse bloco vamos continuar falando a respeito da burocracia, né? Burocracia aqui é um estudo desenvolvido por Max Weber que é jurista e economista e que teve uma grande contribuição no estudo da questão da burocracia e esse estudo todo acabou indo também para dentro das empresas. E no módulo anterior a gente já falou de algumas características, né, que existem dentro dessa teoria da burocracia. E nesse módulo aqui agora vamos falar um pouquinho também a respeito das vantagens e também das desvantagens, e você vai poder observar que toda essa questão da burocracia, apesar de ser lá de 1940 aproximadamente, da década de 40, ele ainda está muito presente dentro das organizações hoje, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a teoria da burocracia de Max Weber. E para que possamos também enxergar as vantagens e indo um pouquinho mais longe na teoria da burocracia, nós temos que voltar lá atrás, desde o começo da administração lá com Taylor, que a ideia sempre de uma organização é que ela funcionasse de forma sistemática, que tudo acabasse funcionando meio que sozinho, meio que automaticamente, né? Que a organização ela não precisasse de tantas interferências e tantos aspectos intuitivos, enfim, que ela fosse mais racional. E a teoria da burocracia ela veio justamente nesse sentido, de tentar criar, né, a racionalidade em relação ao alcance dos objetivos. E o que é essa racionalidade? Uma adequação dos meios, né, para que você possa atingir os fins. Então, é tudo na busca de uma eficiência. Então, a ideia da burocracia, quando bem aplicada, é justamente proporcionar essa racionalidade, onde tudo está ali desenvolvido, claro, de como que vai funcionar. Todos os meios estão adequados aos fins aos quais eles se propõem, né? E, consequentemente, também uma vantagem, a precisão na definição dos cargos e das funções. Então está tudo definido exatamente quais são os cargos necessários e quais as funções necessárias para o desenvolvimento de uma atividade. Então tudo é previsto anteriormente, né? Então tudo já é montado anteriormente, já sabendo o que vai precisar de cada cargo ou de cada função. Consequentemente, teremos também uma rapidez nas decisões, já que tudo está escrito, tudo está definido. Então, a decisão, o que é? É seguir aquilo que já está definido, né? Pois cada um conhece o que faz, cada um sabe o que deve fazer. E, portanto, cada dificuldade que surja é só ir exatamente naquilo que aquela função deve fazer, né? Então, está tudo já claro, tudo definido. Então, com isso, fica mais fácil porque não precisa se buscar soluções para problemas, porque todos os problemas já foram abordados na concepção da organização, né? Todos os problemas já foram abordados e já praticamente foi definido qual seria a solução para cada tipo de situação. Ali também vamos ter o quê? Apenas uma informação recebida, então nós não vamos ter diversas informações, a informação é seguir aquilo que já está definido, né? Então nós temos uma linha só de informação para seguir. E consequentemente nós vamos ter o quê? Uma uniformidade na rotina e nos procedimentos. O que é essa uniformidade na rotina? Uma maneira de fazer as coisas, uma maneira de proceder. Então já está claro, já está definido como que devemos agir, como que devemos proceder. Então, consequentemente, nós temos essa uniformidade, esse caminho único para seguir. Então, vocês vejam que essas vantagens que a burocracia nos traz e que eu estou apresentando aqui para vocês, é justamente que nós estamos entendendo a burocracia implantada dentro de uma empresa de uma forma racional, de uma forma tranquila, e que a empresa assimile tudo isso aí. Então, ela passa a contar com todas essas vantagens, além de ter também, né, a continuidade da organização, no caso da saída, por exemplo, de um profissional, da saída de alguém, quem entrar, entra já sabendo o que tem que ser feito. Quem entrar já entra para dar uma continuidade, então não é um novo aprendizado, não, porque a função ela já teve um aprendizado e já está dita como ela deve ser feita. Então, com isso, evita-se o choque na saída de algum funcionário de um processo de descontinuidade. Existe também uma redução no atrito entre as pessoas, porque cabe às pessoas exatamente fazer o que já está definido. Então, com isso aí não existe a questão da formação de atritos,
por discordância da maneira de funcionar. A maneira de funcionar já está esclarecida, já está dita. E isso nos dá o quê? Uma constância nas decisões. As decisões elas acabam sendo muito semelhantes, né, para cada tipo de situação, muito semelhante. Por quê? Porque segue uma mesma linha. Com isso, nós também temos uma confiabilidade, visto existirem regras conhecidas. Então, o que, que acontece? A partir do momento que as regras existem, basta seguir essas regras e tudo vai funcionar de uma forma perfeita. Então, a confiabilidade ela vem justamente pelas regras não serem criadas a cada momento, a cada situação. As regras já estão claras e elas já estão definidas. E também traz os benefícios para as pessoas, né, que podem fazer carreira dentro da empresa. Então, para fazer carreira, as pessoas já sabem o que deve ser feito para poder crescer dentro de uma organização. O que as pessoas devem fazer dentro das suas funções para, até numa questão de meritocracia, poder conseguir alçar voos maiores dentro da organização. Porém, também, como todo o processo, temos as vantagens da burocracia e também temos as desvantagens. E de desvantagens, né, podemos começar citando aqui a internalização das regras e o apego aos regulamentos. Então, tudo acaba sendo muito engessado, tudo acaba sendo muito amarrado. E aí, consequentemente, todas as regras são internas, busca-se pouca coisa de fora, de dentro da empresa, e é tudo feito dentro do apego àquele regulamento. Se o regulamento diz que é para ser assim, assim será, né? E aí, consequentemente, nós vamos ter um excesso de formalismo e papelório, porque tudo como está claramente definido, tudo tem regra para qualquer coisa que se faça, e para qualquer coisa que se faça tem que ser documentado. Então, dependendo da maneira como é o sistema burocrático dentro da empresa, existe esse excesso de formalismo e excesso de papelórios, relatórios e documentos, etc. E tal. E resistência às mudanças, né? Porque dentro desse ambiente ali tem que seguir aquela linha de ação. Então, existe uma forte resistência a qualquer coisa que vá se mudar, vai fora dos regulamentos que já estão pré-determinados. Também temos ali uma despersonalização do relacionamento, porque todos os relacionamentos eles são relacionamentos feitos com cargos, né? Então, todo mundo se relaciona com cargos e não se relaciona com pessoas, né? Então, todas as ações entre as pessoas internas dentro da empresa é tudo em relação aos cargos que os demais ocupam e, consequentemente, aos cargos que a pessoa ocupa dentro da organização. Categorização como base no processo decisório, porque tudo passa a ser categorizado, tudo tem uma categoria, né? Tudo tem uma marcação, uma delimitação, né? E aí o que acontece? Todo o processo decisório, ele segue exatamente em qual categoria que ele está enquadrado. Uma superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Então todo mundo tem que se conformar. É assim que funciona. As rotinas são essas e os procedimentos são esses, né? Pode ter também a exibição de sinais de autoridade, porque numa burocracia, como diz a história, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então o que acontece? Não há questionamentos com a autoridade, então, consequentemente, nós temos que acatar tudo que vem da autoridade. E aí também, uma das coisas que a gente sente muito isso aí na prática, no dia a dia, que é uma dificuldade no atendimento aos clientes e ao público. Por quê? Como tudo vai ter um regulamento, um cliente vai fazer uma troca de mercadoria, então existe todo o regulamento que ele vai ter que ser feito e esse regulamento tem que ser seguido. Então, muitas vezes, esse excesso de regulamentos, ele acaba comprometendo o atendimento aos clientes, acaba comprometendo o atendimento ao público, que muitas vezes, pela dinâmica que está a sociedade, necessita de respostas mais rápidas e de respostas mais personalizadas, né? E como a empresa trabalha de forma burocrática, então ela não consegue ter essa personalização no relacionamento, e todo o relacionamento, independente de qual situação, independente de qual cliente, independente de qualquer coisa, tudo tem que seguir aquele rito. Enfim, as desvantagens também que a burocracia pode nos proporcionar.
Mas, enfim, tem as vantagens, tem as desvantagens. Então, eu tentei mostrar para vocês aqui muito do que funciona hoje da burocracia dentro das organizações atuais, e muita coisa funciona nas organizações atuais. Agora, ao saber usar da forma correta, né, tirar o melhor possível da burocracia, a burocracia, claro, ela é extremamente útil, extremamente fundamental para dentro de uma organização. Agora, tem que cuidar com os excessos, com os pecados e o quanto isso pode dificultar o funcionamento de uma empresa. Então, tá aí, conhecemos um pouquinho mais sobre a teoria da burocracia de Max Weber, presente até hoje em nossas organizações.